Olá a todos, me chamo Celeste Bertassoni Pinto e vou apresentar o estudo intitulado Caracterização de bordas de óxidos e hidróxidos de ferro, orientado pelo professor Dr. Leonardo Lagoeiro. A apresentação está dividida da seguinte maneira: introdução, objetivos, metodologia, resultados, conclusões, referências e agradecimentos. O quadrilátero ferrífero é uma província metalogenética que abriga horizontes ricos em óxidos de ferro, conhecidas mundialmente pelos altos teores. Os depósitos de ferro do quadrilátero passaram por ciclos orogênicos que resultaram em grandes estruturas deformacionais e metamórficas, ao longo de toda a sua extensão. Esses eventos deformacionais foram responsáveis também pela grande variedade de microestruturas e texturas encontradas hoje nas formações ferríferas bandadas da região. Essas características dos agregados metálicos podem ser contrastantes entre os mesmos tipos de rocha, pois são reflexos da intensidade dos processos de formação e de transformação pelos quais esses materiais passaram. Para a indústria mineral, não somente os teores são importantes para um bom rendimento, mas também as microestruturas e texturas, uma vez que elas influenciam nos processos de beneficiamento do ferro, favorecendo ou inviabilizando determinadas etapas de processamento. Com base nisso, o objetivo principal deste estudo é apresentar um método de caracterização dos grãos e compreender a relação das microestruturas com o grau de liberação das amostras. Para isso, foram usadas amostras de minério de ferro desagregadas, provenientes de diferentes minas do quadrilátero ferrífero. Os grãos foram todos embutidos em uma mesma amostra com resina epóxi, que em seguida foram devidamente polidas em politriz de baixa rotação. A seção polida foi analisada a partir da técnica de difração de elétrons retroespalhados, o EBCD. Como complemento dessas análises, também foi usado microscopia óptica de luz refletida. Os dados de EBCD então foram tratados a partir do software livre ImageD, junto ao plugin CellCounter. Através dele, foi possível fazer a contagem e a separação dos grãos por classe, com base no método de liberação de Gould, que separa os grãos livres do material de interesse, mistos e de ganga, atribuindo os índices de 10, 5 e 0, respectivamente. Para a contagem dos grãos, é usado os mapas gerados a partir do EBCD, que foram separados em 6 áreas, nas quais foram descritas ao menos 20 partículas em cada área. Após a contagem dos grãos, realiza-se então o cálculo de Gould. Agora os resultados. A partir das fotomicrografias foi possível observar que os grãos apresentam tamanhos variados e hábitos que variam de tabulares a granulares. Com base no mapa de fases, foi identificado que a maioria dos grãos são compostos por hematita, e aqui já é possível identificar que alguns grãos são compostos por mais de uma fase, podendo ser considerados, com base nas suas porcentagens, grãos mistos ou de ganga. Com base no mapa de orientação cristalográfica, podemos identificar entre os grãos monominerálicos os grãos mono e policristalinos. Comparando os dois mapas, é possível separar entre os grãos monominerálicos, os monocristalinos e os policristalinos não livres. Com o número certo de grãos livres, mistos e de ganga, atribuímos os índices para cada grupo. Como resultado, temos essa tabela de índice versus frequência. Os resultados de grãos livres e mistos foram substituídos no cálculo de liberação. Para esta amostra, o grau de liberação da hematita chega próximo aos 90%. Com base nas descrições e nos cálculos, podemos então concluir que a maioria dos grãos livres são de hematita granular e que o material apresenta um alto grau de liberação, aproximadamente 90%. Além disso, essa alta porcentagem pode indicar a presença de material fino. Quando o grau de liberação é maior ou igual a 95%, o material já é considerado fino. Nessas condições, ele pode interferir em etapas de beneficiamento, como no processo de queima do minério. As próximas etapas dessa pesquisa são voltadas à aplicação deste método em diferentes minérios de ferro. As principais referências para a confecção desta apresentação foram estas:
Gostaria de agradecer ao CNPq pela bolsa de pesquisa, ao LACTEC e ao Centro de Microscopia Eletrônica sempre pela infraestrutura, ao ensino público gratuito e de qualidade da UFPR e a todos pela atenção.